A manchete é: vice-presidente toma distância do governo Bolsonaro. Muita coisa deu errado. E agora, ninguém quer ter nada a ver com isso. A CPI da Covid começa com diversas incertezas e as principais delas são trazidas por uma liminar, que impede Renan Calheiros de ser o relator da CPI. Essa liminar mexe não apenas com a CPI, mas também com as relações entre o Legislativo e o Judiciário no Brasil. Olha lá. Pacheco diz que Senado não vai cumprir decisão de juiz do Distrito Federal sobre impedir Renan Calheiros de relatar a CPI. Não importa quantas incertezas sobre essa CPI se acumulem, uma expectativa continua inalterada. O general Pazuello deve ser o alvo principal da CPI da Covid. Pudera, né? O governo sabe disso e se propõe a proteger o ex-ministro como um dos seus. Esse ex-ministro que é um especialista em logística, que em dado ponto da história aí conseguiu enviar as vacinas do Amazonas para o Amapá e do Amapá para o Amazonas, criando problemas em lugares que já tinham problemas demais. É por tudo isso mais um pouco que o governo precisa proteger esse ex-ministro. Tá lá, no dia 25 de abril, no jornal O Globo. Planalto irá preparar Pazuello para enfrentar a CPI da Covid e blindar Bolsonaro. E aí, vamos direto pro texto, vai. O general da Ativa terá à sua disposição um grupo de trabalho formado por integrantes de diferentes ministérios, que fornecerá subsídios para defender as ações do governo. Esse é mais um sinal de apoio de Bolsonaro, que, nos últimos dias, levou o militar a 2 viagens, uma ao interior de Goiás e outra a Manaus. E aqui começa a ficar claro que o governo precisa proteger Pazuello para se proteger também. Agora, essa é a postura do governo, é a postura do executivo, porque nas Forças Armadas parece que a coisa é um pouquinho diferente. Vamos lá para a coluna do Anselmo Góes, também do jornal O Globo. Ele escreve: ex-comandante Edson Pujol diz que Eduardo Pazuello ferrou o exército. E aí vamos para o texto que dessa vez é interessante. No encontro recente, o ex-comandante do Exército, Edson Leal Pujol, comentou com Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Pazuello, quando Bolsonaro lhe proibiu de comprar vacinas, você tinha que ter pedido demissão. Obedecendo, você se ferrou e nos ferrou junto. Mais tarde, o colunista acrescentou que o Exército negou que esse diálogo tenha sequer existido. Vai saber, né? O Edson Pujol, que foi mencionado aí, você sabe, é um daqueles caras que vazaram do comando das Forças Armadas junto com o ministro da Defesa, que, como noticiou a imprensa, estava se recusando a acompanhar o Bolsonaro naquelas ameaças semanais de usar as Forças Armadas ou para dar um golpe, ou para combater governadores que ousam impor medidas de isolamento social. Eu deixei o Exército em 1988, mas o Exército não me deixou. O presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e também das polícias. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. Todas essas notícias juntas, elas demonstram que as Forças Armadas estão tentando mostrar pra gente que as forças são uma coisa e o bolsonarismo é outra. Tipo, o bolsonarismo é essa coisa maluca, autoritária, doidona. Já as Forças Armadas são outros 500. Gente republicana, democrata, séria e principalmente sã. Esse esforço pode ser notado, por exemplo, nas falas do vice-presidente Hamilton Mourão, que também está cada vez mais longe do Bolsonaro, hein? Aqui ele aparece numa entrevista para a jornalista Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico, e ele minimiza essas ameaças aí do Bolsonaro de colocar o exército na rua e tal. Cristina, o presidente, ele coloca sempre aí, né, nesses discursos dele, né, a visão clara, né, exatamente do mesmo modo como você abordou, né, onde as Forças Armadas Americanas, né, se contrapuseram, né, vamos dizer, aquele ataque que houve ao Capitólio, né, ou seja, um verdadeiro ataque a uma instituição, né, pilar da democracia, que é o Legislativo. E as nossas Forças Armadas, elas seguem esse mesmo padrão. Então, o que o presidente coloca aí muitas vezes é em relação a, talvez, algo que ele imagina, ou tem outras informações que eu não disponho, não é? De eminência aí de graves distúrbios públicos, né? Sempre cita aí de saque a supermercado e de, né, bloqueios de ruas, de avenidas, de estradas, né? Por uma população, vamos dizer assim, revoltada contra determinadas atitudes. Eu acho difícil que isso aconteça, né?
E o artigo que eu escrevi era exatamente porque estava muito disse-me-disse em relação ao que são as Forças Armadas. Existe um desconhecimento muito grande pela elite brasileira, né? A elite pensante sobre o que são as nossas Forças Armadas. O artigo dele, que ele menciona, é esse aqui que está publicado no Estadão, ó, O que os brasileiros esperam de suas Forças Armadas. Aí, nesse texto, o vice-presidente Hamilton Mourão repete o discurso daqueles comandantes lá das Forças Armadas que deixaram seus cargos. É que eles saíram dizendo que preservariam as Forças Armadas como instituições de Estado e não de governo. E é mais ou menos o que o Mourão escreve, olha lá, ó. As Forças Armadas são instituições de Estado porque são regulares, permanentes, nacionais e se destinam à defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, estando sob a autoridade do presidente da República, que é responsável perante os demais poderes e a nação pelas ordens que transmite a elas. E se restar para você alguma dúvida de que a atual missão do Mourão, missão é como os militares gostam de falar, né? Se restar dúvida de que a atual missão dele é descolar as Forças Armadas dessas lambanças aí do governo Bolsonaro, então fique com essa frase aqui do mesmo artigo. Olha lá, ó. Não é a presença de militares no governo que o define. E faz sentido que se diga isso, principalmente quando a gente lembra do Pazuello. Aliás, naquela conversa lá com a Maria Cristina do Valor, o Mourão também falou dele. Eu queria que se o senhor pudesse nos analisar a gestão do Pazuello no Ministério, como a CPI afetará a avaliação que se faz dessa gestão dele, e que manchas, que problemas ele pode trazer ao Exército pelo fato de até hoje estar na ativa e ter a sua gestão sob o escrutínio de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso não afeta a imagem do Exército brasileiro? A gente não pode tomar uma instituição, né, por um dos seus integrantes. Agora, o Pazuello eu conheço também há bastante tempo, foi meu subordinado, é um camarada de valor, é um planejador logístico. Será que deu para entender o morde e assopra? Primeiro ele diz que o cara não representa a totalidade das forças. Aí depois ele acrescenta que se trata de um camarada de valor, etc e tal. Mas tem mais. Levou uma equipe com ele ali, de alguns oficiais do Exército, mas preservou o core do Ministério, né, com a área técnica. E, óbvio, no momento de uma pandemia, com todas as dificuldades de controlar uma pandemia num país desigual, social e economicamente e regionalmente, como é o nosso Brasil. Agora, uma coisa eu falei para ele pessoalmente, eu disse para ele que ele deveria ter pedido transferência para a reserva. Tá? Isso ele deveria ter feito. Note que nessa parte da resposta ele tenta distanciar o Exército ainda mais do que quer que o Ministério da Saúde tenha feito ou deixado de fazer na gestão Bolsonaro. A tese de que Forças Armadas são uma coisa e governo Bolsonaro é outra, essa tese está amplamente amparada pela imprensa brasileira. Só que a coisa pode não ser bem assim. Eu recomendo a leitura disso aqui, ó. Imprensa dá voz à farsa de que generais se descolaram de Bolsonaro, mas militares seguem afundados no governo. Tem um argumentário muito sólido nesse texto aqui, que é do Rafael Martins e do Leandro Demore. Você pode dar uma conferida, mas só se você quiser. Por hora, o melhor que a gente faz é ouvir o professor Piero Leiner, que é um antropólogo cujo trabalho se concentra nas relações entre militares e governos. Nessa conversa aqui com o Rafael Martins, ele sustenta que Bolsonaro é um projeto de poder, aliás, muito bem sucedido, das Forças Armadas. Mas é claro que Bolsonaro também pode ser descartado assim que o prazo de validade dele expirar. Assim, o Bolsonaro, só para responder a pergunta da Ana, ele tem 1001 conveniências, né, para os militares. Talvez o fato deles estarem em evidência pode ser que isso precipite, vamos dizer assim, um movimento de descarte. É óbvio que eu não tenho a bola de cristal para prever essa ação. O que eu posso dizer claramente é que eles já criaram, eles próprios, a alternativa ao Bolsonaro, que é essa alternativa centrista, né, bem entre aspas aí, né, estilo Santos Cruz, Sérgio Moro, enfim, e esse pessoal todo aí.
Fato mesmo é que, sob Bolsonaro, os militares reconquistaram um espaço dentro do poder executivo que eles não tinham desde a ditadura. Posições importantes em ministérios e em estatais também. Bolsonaro teria aumentado em 108% a presença de militares da ativa em cargos civis. O governo federal tem pelo menos 6 mil militares em cargos civis e esse número pode estar sendo subestimado. E aí, se o presidente é militar, o ministro é militar e o subordinado do ministro é militar também, será que o governo não é um governo militar? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.